Existem grandes sucessos na produção de leite. E eu considero que um dos maiores sucessos que a gente tem nessa atividade é a produção de volumoso. Eu sou a Júlia Silveira. Hoje eu vou falar para vocês no nosso Porteira Adentro sobre conservação de silagem de milho. Esse processo, que é feito para durar 365 dias no ano ou mais, é um dos processos mais importantes que a gente vive na atividade leiteira. Porque a gente tem toda a produção de volumoso, que a colheita varia de uma semana a 15 dias, depende do volume da fazenda, e a gente vai garantir essa comida para o ano inteiro. Se nós fizermos todas as etapas anteriores, que eu vou falar para vocês em outros vídeos, de corte, de ensilagem, ponto ideal de colheita, se a gente acertou em todos esses processos, mas a gente chegou aqui na hora do desabastecimento e nós errarmos, a gente tem cerca de 15 a 20% de perda só no desabastecimento. Por que nós temos essa perda? A gente está tratando de um alimento que exige anaerobiose. Então a gente necessariamente precisa de zero presença de oxigênio. Então a gente não pode ter uma presença de oxigênio para que a gente não tenha crescimento de leveduras, de fungo, de micro-organismos que são indesejáveis. Por quê? Todas as vezes que eu tenho presença desses micro-organismos, eu tenho uma fermentação indesejável. O que eu quero na minha silagem de milho? Eu quero fermentação lática. Quanto mais fermentação lática eu tenho, mais consumo eu garanto lá para as vacas. Então assim, como que eu faço para as vacas comerem o ideal, o máximo de consumo que eu consigo fazer? Garantir a boa produção de volumoso. E essa boa produção de volumoso, gente, ela está totalmente ligada à conservação. Porque é o paladar do animal que vai fazer com que ele chegue ou não no coxo. Se o alimento está ali, próximo a ele, de fácil acesso, mas eu tenho um problema na conservação, eu tenho alta presença de ácido acético, vai travar o consumo. Então eu preciso ter aquele cheiro caramelado da fermentação lática, não aquele cheiro de vinagre da fermentação acética. Porque diferente de nós, que às vezes a gente chega numa silagem, vai lá, pega a silagem e fala assim, ó, primeira, hein, compactação maravilhosa. A gente chega na silagem e fala assim, isso sim é um cheiro bom. Aquele cheiro que a gente consegue inalar sem lacrimejar. Isso é fermentação lática. Isso garante o consumo das vacas. As vacas têm 8 papilas gustativas a mais que nós humanos. Então, quando para nós o alimento não está ideal, para elas já estão sentindo muito antes de nós. E como que eu consigo fazer uma boa garantia de um painel de conservação como esse? Manejo de retirada. Eu preciso garantir uma fatia mínima de retirada de 20 centímetros. Se eu garantir 20 centímetros de área de retirada, o que eu estou fazendo? Andando antes do oxigênio. Porque a gente sabe que o oxigênio anda 20 centímetros por dia. E um ponto crucial para o bom manejo, padronização da retirada. Gente, do começo até o final, eu preciso de uma fatia linear. Eu tenho que chegar aqui, ó, e ele está linear na retirada. Se eu começo a fazer buracos no meu silo, esses buracos eu vou ter o oxigênio andando. Ele anda aqui, ele anda de lá. Então, para que eu consiga garantir a máxima qualidade de conservação, eu preciso de um bom manejo de retirada. Se eu garantir um manejo parecido com esse de retirada, eu estou garantindo uma não perda de 15 a 20% de um alimento, gente, que hoje corresponde a 35% da receita do leite. Então são valores extremamente altos, mas que quando eles são estocados, eles não são computados mensalmente em muitas fazendas. Então muito se perde por problemas de conservação. Quanto melhor eu fizer o meu manejo de retirada, melhor eu garanto consumo e menos perda eu tenho nas fazendas. Aqui nós temos o exemplo ideal de retirada de silagem com pá carregadeira. Esse é o exemplo perfeito para a gente garantir otimização de processo e não ter perdas fermentativas durante o processo de desensilagem da silagem de milho. Um terceiro ponto que faz com que a gente consiga garantir a qualidade desse alimento fermentado que está estocado aqui na fazenda é a compactação. Como vocês podem observar, ó, eu não estou com a sonda aqui, mas eu tenho uma grande dificuldade de retirar esse alimento. Então, nessa fazenda a gente trabalha com densidades acima de 800 kg por metro cúbico. Quanto maior a compactação, menor a presença de oxigênio.
Quanto menor a presença de oxigênio, melhor a qualidade da silagem. A gente trabalha com pH abaixo de 4 rapidamente. Então, assim, desde o momento da confecção, a gente consegue atingir o pH ideal. E isso garante o quê, gente? Sem oxigênio, com boa compactação, sem oxigênio, garante fermentação desejável. Fermentação desejável garante o quê? Consumo lá para as vacas. Então, esse padrão de desabastecimento, que eu garanto a retirada diária, garanto um painel padrão, garante grande parte do sucesso da nossa produção de leite. Porque a atividade leiteira, ela passa por diversos desafios, mas ser um bom produtor de alimento é um desafio, que é um comprometimento, eu acho, com a atividade. Então, quanto melhor nós formos na produção de alimentos, melhor nós seremos produtores de leite. E o sucesso para mim na atividade leiteira, ele começa aqui, ó, na qualidade do alimento que eu estou fornecendo na minha vaca. Por isso, garantir o bom manejo de retirada da silagem é a etapa final do processo. Porque muitas vezes, como eu disse no começo, a gente acerta em todas as etapas de colheita e a gente peca aqui, num momento tão importante que pode colocar tudo a perder. Então, garantir boa compactação e bom manejo de retirada são os grandes sucessos para eu ter uma qualidade de alimento fermentado no coxo, estabilidade de temperatura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.